E eu que fui fazer uma entrega na casa da cliente e descobri que o meu namorado estava na casa da cliente naquele exato momento. Há 3 anos atrás eu comecei a fazer açaí na minha casa mesmo pra vender e acabou que deu super certo, todo mundo começou a gostar bastante do meu açaí e meses depois eu consegui abrir uma açaiteria pra mim. E eu tava assim super feliz e o meu namorado, ele era motoboy, ele já era motoboy na época, então ele começou a me ajudar fazendo as entregas pra mim, ele não cobrava nada de mim, ele só fazia realmente pra me ajudar. E assim, o bairro inteiro praticamente compra de mim, porque não é por nada não, mas o meu açaí é muito bom, realmente é um açaí mesmo assim, muito gostoso. Então quase todo mundo do bairro ali sempre comprou comigo. E eu tenho uma cliente, na verdade eu tinha uma cliente em especial, que ela era viciada no açaí, ela pedia todo santo dia, eu falo que ela era a minha melhor cliente, ela pedia todo santo dia açaí no almoço e na janta. Então assim, ela sempre pedia e o meu namorado sempre levava. Até que um dia o meu namorado ele foi fazer uma entrega pra mim e nesse dia ele acabou esquecendo o celular no balcão em cima da loja. Beleza, ele saiu e assim que ele saiu, eu fui mexer no celular, fui dar uma olhada, fui aproveitar porque eu não tinha costume de mexer no celular dele, ele também não tinha costume de mexer no meu. Mas como tava ali, aproveitei e fui ver. E enquanto eu tava mexendo, chegou uma mensagem dessa minha cliente, que eu falei pra vocês que era a minha melhor cliente. E na mensagem tava escrito assim: quando você puder, você me avisa. Na hora entrei na conversa, porque era no Insta, entrei na conversa e não tinha conversa nenhuma. Ou seja, ele apagou a conversa e pela forma que ela mandou, pela frase ali que ela mandou, com certeza tinha um contexto antes, eles já tinham conversado antes, só que ele foi e apagou a mensagem. Pronto, né? Já fiquei esperando ele chegar desesperada. E assim que ele chegou, ele já viu que eu tava com o celular dele na mão e já desceu da moto assim, meio que nervoso, sabe? E ali eu fui e mostrei pra ele a mensagem, falei, viu, o que é isso daqui do nada? Aí ele falou assim, ela deve ter mandado isso porque ela deve estar pedindo pra eu avisar quando eu saísse da loja pra entregar o açaí dela. Aí eu falei, mas ela não pediu açaí hoje ainda. E outra, qualquer assunto sobre açaí é no meu WhatsApp comigo, no WhatsApp da loja, não tem nada a ver com você, ninguém pede açaí diretamente pra você. E aí ele começou a falar que não, que era só isso, mas que beleza, que ele não falava mais com ninguém sobre isso. Fingi que engoli e vida que segue, pensei comigo, eu vou observar. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu fingi que eu engoli aquilo, eu fingi que eu acreditei. E vida que segue, eu comecei a observar. Só que depois dessa vez não aconteceu mais nada, eu nunca mais vi nada, nunca mais peguei nada da parte dele também, ela nunca mais mandou nada. E ok, vida que segue. Só que meses depois, eu fui e comprei uma bis pra eu mesma fazer as minhas entregas, porque assim, o meu namorado, ele me ajudava bastante. Só que ele também tinha o trabalho dele de motoboy em outro lugar, então assim, não era sempre que ele tava disponível ali pra mim. Então, pra não ficar dependendo dele, sabe, pra não ficar nessa, comprei uma bis e eu mesma comecei a fazer as minhas entregas. Ele só me ajudava quando tava muito movimento. Tá bom, uma certa vez, de tarde, essa minha cliente que eu falei pra vocês, que era a minha melhor cliente, ela fez um pedido e ela pediu 2 açaí. Ok, fiz o açaí e fui entregar. Assim que eu fui entregar, ela tava meio estranha, porque assim, ela sempre foi de conversar, ela sempre foi de puxar assunto. Nesse dia ela tava, com pressa, deu pra ver que ela tava com pressa, e ela nem falou comigo direito, ela só pegou e entrou. E o portão da casa dela é um portão todo fechado, e ela sempre abre o portão, porque ela fala que é mais fácil abrir o portão inteiro. E nesse dia, ela não abriu o portão inteiro, tá? Ela deixou o portão fechado. Só que na hora de entrar, ela meio que abriu assim um pouco mais o portão. Quando ela abriu um pouco mais o portão, eu vi uma moto na garagem dela. E era uma moto muito parecida com a moto do meu namorado. Na hora eu já comecei a me coçar. Pensei comigo, não é possível, não é possível. Só que eu falei assim, eu não vou dar uma de doida, porque vai que não é. Quem vai passar vergonha vai ser eu, né? E ainda vou perder a cliente. Fui até a esquina da casa dela e fiquei ali um tempo. Nisso eu tive a ideia de ligar pro trabalho do meu namorado. Porque manda mensagem pra ele e não responde, né? Liga, não atende. Liguei aonde ele trabalhava e falei assim, viu, posso falar com fulano? Quando eu falei isso, a chefe dele falou assim, não, hoje ele não veio, hoje é folga dele. Ou seja, era folga dele e eu não sabia. Beleza, agradeci, desliguei e voltei pra frente da casa da cliente. Quando eu cheguei lá, pensei comigo, agora o que eu faço? Eu chamo, eu pulo o portão, eu bato, né? O que eu faço? Mas ali eu tive a ideia de ligar novamente pra ele. Quando eu liguei pra ele na frente da casa da cliente, adivinha? O celular dele tocou lá dentro. O toquinho que era do meu número ainda quando eu ligava. Tá bom, apertei campainha, a cliente saiu. Quando ela saiu, eu já entrei. Já entrei, a hora que eu entrei na sala, tava os dois bonitos deitados no colchão na sala, vendo Netflix e tomando o açaí. O meu açaí, o açaí que eu fiz, o açaí que eu entreguei. Claro que na hora eu fui pra cima dele, comecei a bater nele, nisso ela veio pra cima de mim, não bate nele, não rela nele, tentando me tirar de cima dele, apanhou também pra largar a mão de ser besta, porque até então eu não ia fazer nada com ela, eu só ia fazer com ele, mas ela entrou na frente e acabou tomando também. Deu uns bons tapas na cara dela também. Ela até chamou a polícia, mas eu fui embora antes da polícia chegar.
Eu sei que ali na hora da raiva eu acabei postando na internet, contando sobre os dois, postei no Facebook do meu açaí, tipo assim, hoje eu paro e penso que não devia ter feito, mas fiz. Acabei contando pra todo mundo, obviamente que eu terminei com ele, e depois disso a gente não se falou mais. Ele é extremamente orgulhoso. Tipo assim, eu já sabia que ele não ia vir atrás de mim nem a pau, porque ele é muito, muito orgulhoso. Pra vocês terem noção, tinha umas roupas dele em casa, tinha algumas coisas dele em casa, só que 3 camisetas dele que estavam em casa era nova, tinha acabado de comprar e ele tinha pagado um absurdo nas camisetas. E aí eu falei pra ele, viu, você vai buscar as suas camisetas, sabe o que ele falou? Joga fora, dá pro mendigo, faz qualquer coisa. Joga na rua, doa, ele falou, faz o que você quiser, porque eu não vou até a sua casa, porque eu não quero mais olhar na tua cara. Vocês acreditam? Ou seja, o errado é ele, mas ainda ele se sentiu injustiçado. Tipo assim, por que eu fui fazer isso com ele, tadinho? Sobre a cliente, obviamente que ela não comprou mais comigo, ela nunca mais comprou comigo, até porque se ela pedisse a sair, ela ia ver o que eu ia entregar lá na casa dela. Então ela nunca mais pediu. E ficou por isso mesmo. Não sei se os dois estão juntos, se já ficaram de novo, se não, não quero saber, não quero mesmo. Tenho raiva de quem sabe, já avisei que eu não quero saber nenhuma informação sobre os dois. Porque eu quero melhorar, sabe? Eu quero me curar desse relacionamento, eu não quero mais lembrar disso. Então eu não quero mais saber nada sobre ninguém. E desde então tamo aí, né? Na luta, tamo vivendo e eu sei que vai passar. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu dei uma coça na minha filha depois que ela virou mãe, porque eu não aceitei o que ela estava fazendo comigo, com o pai dela e com a filha dela, porque ela é uma sem vergonha e sem vergonha tem que tomar coça. Não teve uma pessoa que falou que eu estava errada. Então vocês analisam essa história que vocês vão concordar que eu também não estava errada. Pois bem, a minha filha, né, morava dentro de casa comigo e com o pai, com 20 anos, e a gente fez de tudo por ela, pagou boa escola, queríamos que ela tivesse, né, um futuro, ela estava fazendo a faculdade dela, e aí do nada ela me parece grávida. Ela começou a sair com as amigas dela, a gente pensou assim, ela é jovem, né? Ela é uma boa filha, ela sempre estuda direitinho, tira notas boas, tá fazendo a faculdade dela, vai se formar. O que que tem a menina e curtir a vida dela? Meu marido não gostava muito, comecei a conversar com ele acabou aceitando e minha filha começou a sair pra gandaia com as amigas dela, que eu achei que era normal, coisa de idade. Até que do nada, ela faz uma reunião comigo e com o pai dela, chorando muito, ela era filha única, e ela falou que estava grávida. E que não sabia o que fazer porque o pai não queria assumir a criança. E aí a gente perguntou quem era o pai, e ela não queria falar quem era o abençoado do pai que engravidou ela e não queria assumir. Não sei porquê, mas ela tava tentando proteger. Eu falei, minha filha, você tem que falar pra gente cobrar pensão, pra gente cobrar que ele registre a criança, que a criança não é filha de chocadeira. Tentei conversar com ela. Só que aí ela fez uma coisa que funcionou muito com o pai dela. Ela falou pro pai dela que ele humilhou ela, que ele falou que ela era uma sem vergonha, que o filho não era dela, que não sei o quê. E mostrou umas mensagens dele humilhando ela, uns áudios pesadíssimos, dele falando muita coisa, assim. E na hora, o meu marido não me aceitou. Meu marido falou, não, eu não quero nem saber. Se eu queria saber quem era ele antes pra registrar a criança, eu não quero mais. A gente não precisa dele pra nada, eu não quero mais saber. E aí meu marido falou que não queria ver ele nem pintado de ouro e que a gente não ia precisar dele pra nada. E assim, nós 3 assumimos a criança, né? Ela passou os 9 meses de gravidez muito triste, a gente fazia de tudo pra poder animar ela. Só que tinha época que ela sumia. Do nada, um dia eu chegava em casa, ela não tava em casa. Sumia. Ia trabalhar, voltava tarde. Ia pra faculdade e voltava tarde, que ela tava estudando ainda. Beleza, não falava nada, falava, tá tentando recuperar a vida, vai ver, tá saindo com as amigas pra dar uma distraída, porque ela ficou muito triste com essa situação. E eu e meu marido tentando, né, dar força, tentando ignorar tudo isso que tava acontecendo. Até que a criança nasceu. Quando a criança nasceu, eu falei pra ela, olha, eu sou dona de casa, né, o seu pai é o maior provedor da casa, graças a Deus eu não preciso trabalhar, você não precisa deixar a faculdade pra poder cuidar da menina, né? Você pode trabalhar, pode ir pra sua faculdade, que eu vou olhar a menina pra você. Era uma menina, coisa mais linda. Primeira neta, eu apaixonada, meu marido também. Então a gente, né, filha única, a gente falou, você não vai abrir mão do seu futuro, você pode continuar estudando que a gente vai olhar a criança. E assim ela fez, né? Continuou a faculdade, passou o resguardo, a gente lhe dando apoio, o parto dela foi cesárea, o pai dela e eu estávamos presentes, cuidamos de tudo, não sei o que, a criança nasceu, ela começou a trabalhar e continuou estudando e trabalhando. Até que ela começou a ir pra faculdade e mandar mensagem do nada falando que ela não ia vir pra casa. Ah, mãe, eu não vou ir pra casa hoje. Eu falava, não, mas e a mamadeira da menina, não sei o quê. Não, eu deixei na geladeira o leite, tirei do peito e deixei na geladeira. Começou a dormir fora de casa.
começou a voltar cada vez mais tarde pra casa. Quando voltava, porque a maioria das vezes ela dormia fora de casa. E meu marido não gostando, eu também não gostando, a gente cuidando da criança. Mas porque a gente não tava entendendo o que tava acontecendo. O pai não registrou a criança e ela simplesmente começou a sumir. E aí a gente foi conversar com ela e falou, olha, a gente entende que você é nova, tem 20 anos, mas agora você tem uma filha, você tem que se comportar como mãe, você trabalha, você estuda, mas não tem como você ficar indo pra farra o tempo todo, você ir uma vez ou outra, porque ela não é porque ela virou mãe que ela faleceu, né? Ela ir uma vez ou outra tava tudo bem, ir pra casa das amigas dela tava tudo bem, né? Sair com as amigas dela como ela fazia quando tava solteira, sem filho, tudo bem, mas que ela não podia fazer isso sempre como ela tava fazendo, porque começou a ser frequente, porque ela tinha uma filha pequena em casa, e a gente que tava cuidando, e ela sumia. E ela falando que não, que ia melhorar, que não ia fazer mais isso, e sumia. Não, porque não vou dizer o que, e sumia de novo. E eu, o pai dela, a gente não tava entendendo o que tava acontecendo. Até que um belo dia, desses dias que ela sumiu, a filha dela, minha neta, começou a passar mal, né? A gente teve que levar pro hospital, a menina desembeiçou a chorar querendo a mãe, que não sei o que, tava com saudade da mãe, chorando, dando febre, e ela sumiu. E aí, desde esse dia, eu conversei com ela, falei, olha, quando você for sair, você for ficar fora de casa, você me fala exatamente onde você tá, né? Que se aconteceu o que aconteceu essa noite, a gente vai atrás de você. Ela falou que tudo bem, que ela ia começar a deixar onde ela tava, com quem ela tava, e ela sempre inventava que tava na casa de uma amiga dela. Até que aconteceu de novo. A filha dela ficou doente, ela desembeiçou a chorar querendo a mãe. Eu falei pro meu marido, vai lá e busca ela, porque ela não atendia o telefone desligado. Chegamos, meu marido chegou lá na casa dela, da menina, pra poder buscar do endereço que ela deixou da amiga que ela falou que tava. A amiga nem sabia onde ela estava. Ela não estava lá. A amiga falou, olha, ela nunca dormiu na minha casa, ela nunca veio pra minha casa, eu não entendi porque que vocês vieram procurar ela aqui. E meu marido, cheio de vergonha, falou, olha, ela falou pra mim que sempre estava aqui. Ela, não, ela tá mentindo, eu não sei, eu não vou apoiar coisa errada, eu não sei onde ela tá, mas ela tá mentindo. Meu marido falou, você tem alguma ideia de onde ela pode estar? Ela falou, pode ser que ela esteja com fulano. Fulano era um homem. Eu falei, você sabe onde esse fulano mora? Fulano é o pai da filha dela. Vocês não sabem onde ela mora? Na hora, meu marido gelou. Foi pra casa, chegou em casa nervoso. Me contou o que estava acontecendo, me contou tudo que a menina contou. E a menina ainda deu o endereço, que ela sabia onde morava o pai da minha neta. A gente não sabe nem o nome dele. Deu o endereço, falou, provavelmente ela tá na casa desse menino aqui. Não vou ficar apoiando coisa errada, não. Meu marido voltou pra casa, me contou tudo e falou, tô com o endereço aqui. Você quer ir lá pra poder tirar a prova? Eu falei, não, ela não faria isso. E aí a gente foi, pegamos o carro com a menina. A gente foi, a menina já tinha até dormido, já tinha até parado o choro, tinha dormido, tinha tomado remédio, tinha dormido. Aí a gente foi, eu bati na porta. Quando eu bati na porta, ele atendeu. Ele era a cara dela, não tá? Tinha nem como assim desconfiar que não era a cara dela. Na hora eu falei, cadê minha filha? Cadê a minha filha? Comecei a gritar. Ela viu que eu tava gritando na porta, apareceu na porta. Quando ela apareceu na porta ali, eu já comecei a sambar ela no tapa. E ela apanhou e o pai dela gritando lá de fora, ele foi pra cima do pai dela, o pai dela deu nele, também apanharam os dois. Eu bati nela e meu marido bateu no menino. O que aconteceu? Ele humilhou ela, não quis assumir a criança, mas ela continuava com ele, continuava ficando com ele. Todas as vezes que ela tava saindo, curtindo, falando que tava na amiga, que tava no barzinho, que tava isso aqui, na verdade ela tava com ele. Porque ele não queria ser pai, mas queria continuar com ela. E ela tava aceitando uma coisa dessa. Ele não assumiu a menina, não queria saber, não sabia nem o nome da menina, mas queria continuar furefando com ela. Deu uma coça nela bem dada, levei ela pra casa arrastada pelo cabelo, proibi ela de ter qualquer relacionamento com ele. Falei que se ela continuasse com ele, eu ia pedir a guarda da menina, eu ia entrar na justiça porque ela deixou a menina sozinha, passando mal, pra ficar na casa de macho. Ela falando que não ia abrir mão do menino, até que passou um tempo, ela tomou juízo, viu que o menino realmente não valia nada. Foram dias muito difíceis, eram muitas brigas. Ela não queria deixar de ficar com ele, ela fugia pra casa dele, ia pra faculdade, não voltava. A gente sabia que tava com ele, a menina ali, a gente comprava tudo, fralda, leite, tudo. E ela com o pai da filha dela, sem ele assumir a filha dela, que ele não queria a filha dela. No fim, ela tomou juízo, dispensou ele, né? Entendeu o que estava acontecendo. Hoje ela é uma boa mãe, não quer mais saber. Ele veio atrás dela, dizendo que amava, que aí queria assumir a criança, que queria voltar, mas ela não aceitou. E é isso, ele registrou a criança, né? Entramos na justiça, ele registrou a criança, paga a pensão, mas não quer nem saber. Mas pelo menos a pensão ele paga só por orgulho, só por obrigação. Aí agora eu te pergunto, eu tô errada como mãe? Ele não queria assumir a filha dela, mas queria continuar com ela, não aceitei. Meu marido não aceitou, no fim, graças a Deus, depois de muita relutar, Deus botou o juízo na cabeça dela. Hoje em dia ela não quer mais nem saber dele.